Queria começar explorando um paradoxo com vocês. Há mais de 50 anos, o campo do tratamento do sofrimento psíquico, ele tem passado por uma transformação que eu diria nunca vista nos seus métodos clínicos e nas suas estruturas classificatórias. Vejam, desde o desenvolvimento dos primeiros neurolépticos, através da síntese da cloropromazina, isso lá na década de 50, a psiquiatria e a psicologia, ela viram uma modificação brutal nos seus métodos clínicos de intervenção. E dessa mesma maneira, a gente viu modificações profundas na nossa compreensão do que é o sofrimento psíquico, qual a sua natureza, né? Só que o paradoxo que eu queria chamar a atenção para vocês é que, mesmo diante, digamos, dessas profundas modificações, nada disso redundou num impacto na diminuição dos níveis de sofrimento psíquico. Ao contrário, os números atuais, eu diria, eles são simplesmente alarmantes. Por exemplo, vejam, a gente está diante de números extremamente robustos de sofrimento. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, numa pesquisa de 2017, já naquele momento, indicava o Brasil como um país que tinha a maior taxa de transtornos de ansiedade na época. Na época era 9,3% da população brasileira, ou seja, 18 milhões de pessoas. E tinha, na época, a terceira taxa de transtornos depressivos, que era, na época, 5,8%, que dava aí 11 milhões de pessoas, né? E só ficava muito, muito marginalmente atrás das duas maiores taxas de transtornos depressivos, que era aos Estados Unidos e Austrália, que era 5,9%. Isso em 2017. Percebam esses números, né? São números muito, muito significativos, né? Só que, na verdade, esses números pioraram. A gente tem números de 2022, onde, na verdade, os transtornos depressivos no Brasil atingiram o patamar de 13,5% da população. 13,5% da população, né? E os transtornos de ansiedade, 9,7% da população. Ou seja, só nisso aí é quase um quarto da população brasileira. E não é só uma especificidade brasileira, digamos assim. Poderia trazer vários números de vários outros países. Por exemplo, posso trazer números da Inglaterra. Também tem alguns números bastante significativos. Por exemplo, 26% dos adultos ingleses afirmaram ter sido diagnosticado com ao menos um transtorno mental em 2014. Né? Enquanto 18% afirmam ter tido algum tipo de transtorno mental e não foram diagnosticados. 26% dos adultos. Mais 18% daqueles que... Ou seja, vocês percebem que qual é a conclusão que a gente pode chegar. A conclusão é que o desenvolvimento da tecnologia farmacológica das últimas décadas não redundou em uma diminuição do sofrimento psíquico. Olha que coisa interessante. Toda essa mutação na maneira das modalidades de intervenção do sofrimento psíquico não redundaram em diminuição significativa, certo, do sofrimento tal como nós encontramos nas sociedades ocidentais. Então, o que a gente pode trazer uma série de consequências. Uma delas, a gente poderia dizer simplesmente que esse desenvolvimento ele afetou muito pouco as estruturas causais do sofrimento psíquico. O que, na verdade, digamos, o que esse desenvolvimento, na verdade, conseguiu produzir foi reconstruir aquilo que a gente poderia chamar de uma gramática social do sofrimento. Ou seja, essa é a primeira tese que eu queria defender com vocês. Nós tivemos aí nos últimos 50 anos modificações drásticas em relação à nossa maneira de descrever como sofremos, quais as causas desses sofrimentos, quais as modalidades de intervenção,
essas modificações drásticas não redundaram em diminuição significativa das taxas de sofrimento psíquico que nós conhecemos. Quer dizer, o máximo que elas conseguiram fazer é modificar a nossa maneira de descrevê-los. Por isso, modifica-se a gramática social. A maneira com que nós classificamos comportamentos modificou, que nós transformamos sofrimentos em patologias, e aí porque vem uma coisa importante, né? Quer dizer, uma distinção importante entre o que nós entendemos por sofrimento e o que nós entendemos por patologia. Nem todo sofrimento é um sofrimento patológico. Nós conhecemos vários tipos de sofrimento psíquico que não são sofrimentos patológicos. Por exemplo, o luto é um sofrimento psíquico. E até segunda ordem, isso pode mudar a qualquer momento, mas até segunda ordem, embora exista o luto patológico, mas você reconhece a existência de um luto não patológico. Então, ou seja, você tem a tristeza como um sofrimento psíquico, que até segunda ordem também não é um sofrimento patológico. Patológico é um sofrimento que a sociedade compreende como um objeto de intervenção de uma tecnologia específica de intervenção de cura, né? Que normalmente está vinculada a certos saberes e a certas instituições. Então, patológico é aquela dimensão do sofrimento que a sociedade se vê no direito de intervir. A sociedade, eu digo, dizer, todo o corpo social que é formado no interior das nossas instituições, das nossas estruturas, é um corpo que tem como sua função central reconfigurar, reconduzir, certo, as patologias a uma situação de normalidade. Então, ou seja, é o reconhecimento de uma espécie de sofrimento que é pronto à intervenção social. Porque, veja, aí vem uma questão importante. Quando eu falo em gramática social do sofrimento, houve uma mutação na nossa gramática social do sofrimento. O que é uma gramática nesse contexto, né? A gramática é uma maneira de organizar o que há para ser enunciado e o que deve ser visível. O que é visível, o que é enunciável. E como eu posso falar sobre. A gramática define como eu posso falar sobre algo e o que há a dizer. Como é que eu constituo um objeto para representar, ou seja, eu defino condições sintáticas e eu defino condições semânticas. Como eu compreendo a produção do sentido e como eu organizo, né, enunciados com sentido. Então, como eu compreendo o que é o que é a normalidade, o que é a patologia, como eu compreendo o que são categorias clínicas, como eu classifico esses sofrimentos, como eu classifico as patologias, onde eu vou alocar, onde eu vou colocar sujeitos que sofrem. Então, eu diria que, é claro, dessa forma, uma gramática também, ela tem o seu outro lado. Se ela é uma maneira de definir o que é visível, o que é anunciável, então ela também define o que é inarticulável, o que é invisível. Por exemplo, essas gramáticas sociais do sofrimento, elas mudam historicamente. Ele insiste muito nesse aspecto. Nós temos uma espécie de mutação histórica contínua. Veja, por exemplo, vamos pegar só um exemplo do que eu estou querendo dizer, para vocês terem uma clareza do tamanho da mutação, né? Por exemplo, quando foi publicado na sua primeira versão, isso em 1952, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que nós conhecemos por DSM, que é a base do nosso saber psiquiátrico hoje em dia, ele continha, vejam só vocês, 128 categorias para descrição de modalidades de sofrimento psíquico. 128. Em 2013, ou seja, mais ou menos 60 anos depois, na última versão que nós conhecemos, o DSM-5, ele apresentava 541 categorias clínicas. 128 em 1952, 541 em 2013. Ou seja, em mais ou menos 60 anos, 413 novas categorias clínicas foram, entre muitas aspas, descobertas. Insisto nesse aspecto, porque nós estamos diante de um fenômeno absolutamente anômalo.
Não há nenhum caso e nenhuma ciência que nós conheçamos que você tenha um desenvolvimento tão impressionante num prazo tão curto. Nenhuma ciência, desde do momento em que os dinossauros desapareceram da Terra, descobriu em 60 anos 413 novas categorias. Na tabela, você imagina a tabela periódica, né? 413 novas categorias na tabela periódica. Não há nada, absolutamente nada parecido com isso. Eu quero insistir nesse aspecto, isso é muito importante. Isso, nós estamos diante de uma anomalia científica. Anomalia científica. Ou, de fato, nós não tínhamos nenhum conhecimento sobre o que significavam as estruturas do sofrimento psíquico, né? Ou nós temos uma modificação que está sendo impulsionada, que está sendo, digamos, desenvolvida a partir de estruturas de força, de intervenções que normalmente não atuam dentro do saber clínico. Tem alguma coisa, eu insistiria, completamente diferente acontecendo. Eu insisto nisso porque, veja, aí só uma questão. O que aconteceu? Porque como foi possível criar essas 413 novas categorias? Você teve, pelo menos, dois fenômenos muito impressionantes. Né? O primeiro, o desaparecimento. Você tem uma fragmentação das antigas grandes estruturas. Então, por exemplo, você tem quadros sindrômicos de sintomas. Né? No caso daquilo que a gente chamava das neuroses histéricas. Né? Você tem transtornos de conversão, você tem uma certa teatralidade do comportamento. Certo? O que acontece? O transtorno de conversão ele se autonomiza, né? Ele os sintomas de conversão viram transtornos de conversão e os comportamentos teatralizados viram transtornos de personalidade histriônica. Então, você vai quebrando categorias. Tá? Outra coisa é que você vai perceber o desaparecimento de categorias clínicas que estavam baseadas na noção de conflito psíquico, como a neurose, ou incontinuidade entre a normalidade e a patologia, como a paranoia. Eu vou descrever isso melhor. Mas eu quero só insistir no seguinte aspecto. Esta mudança estrutural, ela exige dois tipos de compreensão. Uma é uma compreensão que a gente poderia chamar de compreensão realista. Isso significa que você teve um salto tecnológico, esse salto tecnológico teria permitido a descoberta daquilo que nós não conhecíamos até então. Isso é uma descrição realista, no sentido de que, então, o nosso conhecimento científico foi se aproximando de um real que é caracterizado por ter autonomia metafísica e acessibilidade epistêmica. Ou seja, ele não é uma projeção do meu saber, autonomia metafísica, mas ele pode ser conhecido, a acessibilidade epistêmica. Né? Essa é uma visão realista do desenvolvimento atual da nossa forma de descrever o sofrimento psíquico. Só que nós poderíamos também ter uma visão não realista desse processo. Uma visão que vai dizer, entre outras coisas, que nosso conhecimento, nossa forma de intervir no sofrimento psíquico, não é neutra em relação a valores. Ela é, na verdade, uma forma de adequar comportamentos, estruturas de desejos, modos de uso de linguagem a valores que não são necessariamente criados dentro do espaço clínico. Ou seja, a clínica dependeria de valores que não são clínicos. Né? Ou seja, valores que ela importa, que ela traz de outros campos da cultura. E sendo assim, então você tem, nesta nova configuração das nossas formas de sofrer, certo? Nós teríamos o impacto de certas mutações das estruturas de valores sociais que interferem no campo da clínica. Vejam, quando eu digo isso, a clínica não é autônoma em relação a valores. Por exemplo, pensem na maneira com que nós definimos normalidade, patologia, saúde e doença.
Quantas vezes nós utilizamos para descrever saúde valores como equilíbrio, proporção, controle, hierarquia, rendimento, performance. Vejam que interessante. Equilíbrio, proporção, não são valores clínicos, são valores estéticos. Controle, hierarquia, não são valores clínicos, são valores políticos. Rendimento, performance, não são valores clínicos, são valores econômicos. Então, ou seja, vocês percebem, nossa maneira de descrever o que é saúde depende de valores que nós importamos de outros campos da cultura. A cultura, da qual nós fazemos parte, define a maneira com que nós vamos descrever a distinção entre saúde e doença, entre normalidade e patologia. Não é só uma questão digamos, da consciência que o sujeito tem, da limitação da sua capacidade de ação. Aqui poderia falar, bem, essa é a grande diferença entre um estado de doença e um estado de saúde. Eu diria, bem, mas o problema é que, no caso do sofrimento psíquico, você tem ainda outros conjuntos de fatores que intervêm na gramática, na maneira com que nós o descrevemos. Como nós descrevemos, nós classificamos e nós diferenciamos de situações de normalidade. Se for assim, nós temos todo o direito de se perguntar se não está havendo uma outra configuração de processos de gestão social que tem intervido radicalmente no campo da clínica, que tem intervido na maneira como as pessoas entendem o que é sofrimento patológico, qual o sofrimento que deve ser tratado, o que é um sofrimento insustentável, né? É um sofrimento inaceitável, ou seja, por isso que me leva a procurar algum tipo de especialista, me leva a procurar algum tipo de profissional, algum tipo de saber, algum tipo de discurso, né, que possa modificar essa situação através de uma naturalização dos modos de intervenção científica. Quer dizer, é objeto de uma ciência. Né, porque eu posso pensar em várias modalidades de sofrimento que não necessariamente sejam objeto de uma ciência. Eles podem ser objeto de uma ética, eles podem ser objeto de um certo saber, pode ser objeto de uma erótica, eles podem ser objetos de uma estética e coisas dessa natureza. Né? Então, me parece muito importante, porque, bem, vocês conhecem, a gente está dentro de um horizonte onde não é... a todo momento se coloca questões a respeito da cientificidade das psicoterapias, em especial no caso da psicanálise, certo? De 5 em 5 anos sempre tem um debate dessa natureza, mais ou menos com as mesmas perguntas, com as mesmas acusações, mais ou menos com as mesmas interpretações, certo? E normalmente eles evitam um elemento que me parece muito interessante, porque o setor anômalo dos tratamentos vinculados ao sofrimento psíquico não é a psicanálise. É o setor mais estabelecido e hegemônico hoje em dia. Né? Como eu havia dito para vocês, porque ele impõe um tipo de transformações brutais estruturais. Né? Por exemplo, uma das últimas transformações que nós vimos, que é extremamente significativa. Durante séculos, quando nós falávamos de psicose, certo? Nós tínhamos a tendência em fazer pelo menos uma explicação dual, que vinha lá do século XVII, certo? Da distinção entre amência e demência. Ou seja, um tipo de preservação das faculdades superiores, da fala, da atenção, da motricidade, certo? Mesmo que você tinha uma profusão de produções delirantes e alucinatórias, eu tinha julgamentos delirantes, percepções alucinatórias, certo? E você tinha um outro modelo, que era um modelo de degradação, de degeneração contínua até os estados catatônicos. De uma certa forma, isto se preservou no nosso quadro clínico através da polaridade esquizofrenia-paranoia, que durou durante um certo tempo, mas que não existe mais. A paranoia, ela, num dado momento, no DSM-4, por exemplo, ela se transforma em um dos transtornos
um dos tipos de transtorno próprio à esquizofrenia. Você tinha transtornos esquizofrênicos do tipo paranoide, e agora você nem tem mais isso. Ou seja, nós eliminamos radicalmente a paranoia como categoria clínica. Ou seja, não há mais paranoicos no mundo. Vejam que coisa interessante, né? No momento onde eles parecem que estão por todos os lados, na verdade, eles não existem mais.